Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico de hoje e hoje nós vamos continuar aí na nossa caminhada no Catecismo Maior de Westminster. Nós trataremos hoje da pergunta número 10 do Catecismo e vamos tentar aqui não nos alongar muito, para também não sermos muito cansativos na tratativa da nossa matéria de hoje. Nós vamos orar de forma inicial e em seguida leremos alguns textos que vão nos guiar na nossa abordagem e seguiremos aqui fazendo os apontamentos. Vamos falar com o nosso Deus então? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, agradecemos pela tua presença e pela tua palavra que nos ensina, que nos dirige, que nos enche da verdade que procede do alto e nos conduz a Deus por caminhos planos. Pedimos em nome de Jesus que nos dê condição de compreender a tua verdade, de nos apropriar dela, aplicá-la à nossa vida e viver de maneira que honre o Senhor verdadeiramente. Abençoe o teu povo, sustenta a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, portanto, nós vamos tratar aqui, caminhar um pouquinho na pergunta número 10 do Catecismo Maior de Westminster. Eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta e nós então leremos alguns textos que vão nos auxiliar na compreensão deste tema teológico, deste princípio, dessa doutrina tão importante para a vida da igreja cristã verdadeira. Pergunta 10 diz assim: quais são as peculiaridades individuais das três pessoas da Trindade? Quais são as peculiaridades individuais das três pessoas da Trindade? Resposta: é inerente ao Pai gerar o Filho e ao Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito Santo proceder do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então, essas são as peculiaridades individuais das três pessoas da Trindade. Quando no estudo teológico, nós usamos sempre essa expressão para explicar, ainda que seja um mistério para nós, para explicar baseado na Escritura. Nós leremos textos daqui a pouco. Sempre usamos essa definição: o Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Essa é a definição das peculiaridades das pessoas da Trindade. Aquilo que está presente na composição de existência deles, ainda que haja dificuldade de compreensão, porque por causa da nossa limitação, da limitação da nossa mente mesmo, de absorver certas coisas que para nós fogem à lógica por serem um mistério divino. Bem, vamos ler aqui alguns textos que vão nos ajudar a compreender essas verdades bíblicas. O primeiro texto que vamos ler é em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Verso 5, verso 6 e verso 5 e 6 e verso 8. Diz assim: pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho.
E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Verso 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amém. Vamos ler ainda João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Leremos então agora o verso 18 do mesmo capítulo de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso faz coro ao que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, no caso da revelação, né, do Pai, quando Jesus diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aqui o Filho é chamado de o Deus unigênito. E João, capítulo 14, também revela isso. Verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Faz coro aqui com o verso 18 do capítulo 1. Capítulo 3 de João, verso 16, um texto muito conhecido. Nos interessa aqui uma sentença apenas, que está alinhada com os dois textos anteriores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acredito que está dando já para fazer a discriminação aí dessas peculiaridades do Pai, que gera o Filho que é gerado do Pai eternamente, né? Agora nós vamos ver capítulo 15 de João. João, capítulo 15, verso 26. Diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 15, verso 26, aí no livro de João. Agora o verso Gálatas 4, Gálatas, capítulo 4, verso 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Agora leremos João 17, verso 5 e verso 24. João 17, verso 5 e verso 24. Nós veremos ainda mais, né? Já vimos isso, os textos já deixam claro, mas ainda mais a eternidade desses aspectos. João 17, 5 diz assim:
E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo... só o 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Bem, irmãos, hoje nós vamos tentar alinhar aqui, tratar um pouco sobre essas peculiaridades das pessoas da Trindade. O Filho eternamente gerado pelo Pai, o Pai gera o Filho eternamente, o Espírito eternamente procedente do Pai e do Filho. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, discutir, tratar, o que significa esse ser gerado. Isso significa ser criado, ser uma nova criação, ter um princípio, porque toda criação tem um princípio. Se nós seguirmos essa linha de pensamento que alguns seguem, alguns segmentos aí de seitas pseudo-cristãs seguem, nós cairemos no mesmo erro deles de concluirmos que Jesus teve um princípio e, portanto, ele não é Deus, ou é um semideus, né? Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. O termo gerado, o sentido da expressão da palavra gerado com relação à Trindade, na nossa linguagem, se aproxima ou dá uma ideia da relação entre o Filho e o Pai e o Filho, e não propriamente, ou não de Deus ter criado o Filho, de Deus ter trazido o Filho à existência como parte da sua criação. É importante lembrar que toda a criação é resultado da vontade de Deus. Então, ainda que esteja ligado a Deus pelos laços criativos, a criação está à parte dele, não faz parte da sua essência, não está conectado à sua essência, não se mistura com Deus no que diz respeito à sua essência, está abaixo dele, é resultado da sua ação. O Criador sempre está acima da criação. Então, se nós entendemos que gerado significa criado, nós vamos diminuir a Cristo e vamos torná-lo um semideus. Não é isso que o termo exprime aqui nessa conjuntura teológica. A expressão gerado ou gerar explica a relação essencial, o relacionamento entre o Pai e o Filho e o Pai. O texto de Hebreus nos traz isso de forma mais clara. Nós podemos observar no texto que foi lido ali em Hebreus que o termo é usado, a expressão é usada pelo autor. Ali no verso 5 e 6 diz assim: pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele lhe será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Verso 8. Mas acerca do filho, o verso 7 fala acerca dos anjos,
verso 8, acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Lá em João, o texto que nós lemos em João, capítulo 1, verso 18, diz o Deus unigênito, este mesmo que no verso 14 diz, o unigênito do Pai, né? E no capítulo 3, verso 16, Deus amou muito ao mundo que deu ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê. Então veja que a pessoa de Cristo recebe a atribuição de divindade, de eternidade. Esta geração, portanto, não é criação. Tem segmentos aí sectários que inclusive afirmam que Jesus é um dos anjos, é um arcanjo, ou coisa parecida, mas um ente criado. Na verdade, o texto bíblico diz que ele é gerado no sentido relacional. Ele tem uma relação com Deus eterna, não de criação, não de vida, existência. Antes não existia e a partir do momento existiu. Não. Ele é gerado no sentido relacional, né? Ele tem uma relação íntima com o Pai. Por isso usa-se a expressão gerado. Ele é Deus como Pai, eterno como Pai, existe desde a eternidade como Pai, numa relação de amor e profundidade e intimidade com o Pai desde a eternidade. E o texto bíblico, a Escritura é muito clara nisso, especialmente no Novo Testamento, que fala de forma descortinada sobre o assunto. E o livro de João é muito abundante o Evangelho de João, nessas afirmações acerca da igualdade, da essência compartilhada, da mesma essência, da mesma glória de Pai e Filho. Tanto que João afirma no capítulo 10 do seu livro, do seu Evangelho, ele afirma aí no capítulo 10, deixa eu achar o versículo aqui, verso 30, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Um ser criado, trazido à existência depois, não poderia fazer essa afirmação. Eu e o Pai somos um. Bem, então, gerado denota nessa relação trinitária, especialmente entre Pai e Filho, aliás, entre Pai e Filho, primeiro a pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, denota o relacionamento, né? A relação entre o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho. Um segundo aspecto dentro disso ainda, que nós precisamos pontuar, é o que diz respeito à expressão de Hebreus, lá capítulo 1, quando o autor faz a seguinte afirmação. Hebreus capítulo 1, verso 5, o autor faz a seguinte afirmação: eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. O que isso significa? Alguns usam essa expressão e dão ênfase no hoje para defender a tese de que Jesus foi criado em um determinado momento, por causa da expressão hoje. Precisamos lembrar primeiro que essa é uma linguagem, uma expressão usada na linguagem humana para facilitar a compreensão humana, para aproximar de nós a revelação de Deus, que é um mistério para nós. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o próprio texto bíblico explica que este hoje não é hoje o dia de hoje, um dia temporal, mas esse hoje aqui é um dia da eternidade. É o dia da eternidade, é o ambiente eterno.
a gente não dá para usar a expressão de tempo, a gente usa para facilitar, mas para explicar qualquer aspecto do que acontece na eternidade. Mas esse hoje é o hoje eterno, né? Na eternidade, eternamente, o Filho é gerado pelo Pai, né? O Pai gera o Filho nessa relação. Então, o hoje aqui não é um dia específico. O verso 8 traz luz sobre isso, né? Para mostrar que este suposto momento não é um momento temporal, é um momento eterno, que não tem princípio nem fim. Verso 8 diz assim: mas acerca do Filho, como já foi dito, verso 7 ele fala acerca dos anjos, no verso 8, mas acerca do Filho, né, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele está dizendo isso do Filho. Vira para o Filho e diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, desde a eternidade até a eternidade. Não há limite de tempo, não há princípio, não há fim, não há rupturas, não teve um início específico. É eterno. Portanto, precisamos ter um cuidado com algumas argumentações que parecem lógica, mas na verdade assaltam de nós o aspecto que foge à nossa compreensão, que é do mistério de Deus. O lógico para aquele que crê é entender que a pessoa de Deus é incompreensível, porque está muito longe da nossa capacidade de articulação mental, de raciocínio intelectual. A nossa volição, ou melhor, nosso intelecto está muito aquém, especialmente no contexto de pecado, de compreender esses mistérios aí da pessoa divina. Bem, uma outra questão importante que devemos lembrar é a relação, então, do Pai e do Filho com o Espírito Santo. Nós vimos que o Pai gera o Filho é eternamente gerado pelo Pai, então eles são Deus, eternos, mas tem uma relação íntima, pessoal, Pai e Filho, eternamente. Agora, e o Espírito? Né? Nós nós dizemos que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O que isso quer dizer? Bem, antes de falarmos disso, também existe uma corrente teológica que acredita que o Espírito Santo é uma força impessoal, é um poder. E em grande medida, cristãos protestantes de igrejas históricas que creem na Trindade, nas três pessoas da Trindade, no Deus triuno, com pessoas distintas e pessoas mesmas, em grande medida alguns cristãos dizem crer, até explicam, mas na prática tratam o Espírito Santo como se fosse uma força impessoal, um poder, um combustível, né? E inclusive se baseiam em textos bíblicos, como por exemplo de Atos 1:8, quando fala em recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, considerando que o Espírito Santo é o poder e não o ente que age com poder através de nós, né, que nos dá condição de agir, é um ente específico, uma persona, né? Então veja que existe seitas que negam a divindade de Cristo e a pessoalidade, a divindade do Espírito e a pessoalidade do Espírito. Temos aí, né, seitas muito próximas, presentes, né? Eu até falei semana passada do arianismo moderno. Eu gostaria que, antes de falar dessa relação do Espírito
com o Pai e Filho, de ser procedente, eternamente procedente, de ancorar isto na pessoa do Espírito, né? Como pessoa e como Deus. Nós falamos já na semana passada de algumas características pessoais do Espírito, né? Ele distribui os dons como lhe apraz, diz o texto bíblico, né? Ele entristece, né? Não entristeceis o Espírito. Ele intercede, então ele não é um mero poderzinho impessoal, que não tem personalidade, ele intercede por nós. Então até aí nós vimos que ele é uma pessoa, sim, mas ele é uma pessoa divina, eternamente Deus, sim, né? Nós temos, dentre aí vários textos que poderíamos pensar, um que eu acredito ser muito bom para ancorar isso de forma muito clara, texto de Atos 5, né? Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então veja que o texto é muito claro ao fazer essa relação da pessoa do Espírito Santo como sendo o próprio Deus, né? Como sendo uma das pessoas da divindade. Ele é Deus como Pai e como Filho. Mas a relação do Pai e do Filho é diferente da relação do Pai e do Filho com o Espírito. O Pai é o eterno gerador do Filho, até por uma questão didática de ensino para o ser humano, essa relação. O Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito é o Espírito de Deus, o Pai, e Espírito do Deus, o Filho. A Bíblia claramente diz isso. O Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Nós lemos aí dois textos que nos ajudam, né? João capítulo 15, versículo 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então veja que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina que procede do Pai, no sentido de executar a vontade do Pai. Ele tem uma missão que é procedente, concedida pelo Pai. Isso não o torna menor, isso apenas mostra que a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito não é regada por vaidade, é perfeita no relacionamento. Eles sabem suas atribuições e eles se apropriam dessas atribuições sem nenhuma vaidade, certo? Então o Espírito é procedente do Pai. Mas olhamos, por exemplo, para o texto de Gálatas, capítulo 4, que nós lemos anteriormente, verso 6, e encontramos o seguinte: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos a promessa de que Jesus, do próprio Jesus, iria
e enviaria o Consolador, o outro Consolador, aquele que continuaria o seu legado. O Espírito não tem uma missão diferente, não tem um ministério diferente, não está à parte de Cristo, ao contrário, ele é aquele que continua a obra de Cristo, ele segue a agenda de Cristo, ele coloca em prática a agenda de Cristo. Cristo foi entronizado, ele veio e continua o ministério de Cristo com o povo de Cristo. Então, nós temos essa promessa do próprio Jesus que mandaria o Espírito. Nós temos isso cumprido em Atos. O Espírito foi derramado sobre o seu povo, sobre a igreja, por Cristo. Nós temos a afirmação bíblica que diz que o Pai não dá o Espírito por medida, nesse caso aí é a Cristo, ao Filho, né? O Espírito que procede do Pai é concedido ao Filho nesse aspecto para ser derramado sobre a igreja. Então, veja que o Espírito Santo, ainda que seja uma pessoa, ainda que seja Deus, igual ao Pai e ao Filho, a relação que ele tem com o Pai e o Filho é de procedência, porque ele vem para cumprir aquilo que lhe é próprio cumprir da missão do Pai e do Filho e também do Espírito naquela reunião trinitária ali no conselho da Trindade, a eternidade, que nós vemos bem discriminado no capítulo 1 de Efésios, quando fala da participação dos três aí na salvação. Então, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho, ainda que não seja um mero poder, uma força. Ele é Deus, é uma pessoa da divindade. Para terminar, uma aplicação, olhando para isso é um mistério, isso foge de forma muito aguda e larga da nossa compreensão normal, da lógica humana, é loucura para os que não creem, mas nós que cremos devemos com toda reverência nos apropriar deste glorioso, desta dádiva de poder conhecer, ainda que não entendamos amplamente essas questões, nos é dada a dádiva de conhecer a glória, a magnitude, a complexidade da pessoa de Deus, ou pelo menos saber dela. Então seja reverente, viva fundamentado nesta fé sólida, porque, como foi dito na semana passada, no momento que você negar, ignorar ou tratar ou viver como se isso não fosse real ou não tivesse implicação na sua vida, a Trindade, a sua fé também vai por ralo. Ela termina ali. É um pilar indispensável e inquestionável da fé cristã. Que Deus te abençoe, te ajude, fortaleça e que essas verdades bíblicas possam solidificar a sua fé, a sua carreira cristã e torná-lo abundantemente frutífero para a glória do nosso Deus triuno. Vamos orar? Santo e eterno Deus, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos na pessoa de Jesus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco ao se revelar a nós de forma tão bela, tão bendita e tão complexa e gloriosa. Ainda que não entendamos, ó Deus, os mistérios, as nuances, os aspectos que são próprios, os arcanos do Senhor,
Nós te louvamos porque nos dá a conhecer a si como Deus triuno e nos dá a graça de nos apropriar disso como uma verdade sólida. Fortaleça, Deus, a nossa fé e traga sobre nós a alegria e a responsabilidade da salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, te sustente, te revigore todo o tempo, em nome de Jesus.